Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver, como sempre, né? Nos dando a força que a gente precisa para continuar vivendo, lutando, aprendendo e crescendo. Que esse é o objetivo principal, é o nosso crescimento. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Viemos aqui passar um período e aprender a ser melhores. E hoje o tema que eu trago para vocês é um tema instigante e ao mesmo tempo elucidativo, porque dá para a gente assim, uma margem de entendimento da vida espiritual mais ou menos bem interessante para a gente. Será que há espíritos? É uma pergunta que a gente pode fazer, lançar aí na nossa mente. Os espíritos existem mesmo? E aí muita coisa bate na nossa mente. Se você for espírita, você vai responder logo, claro que existe, isso é coisa que a senhora esteja perguntando, né? Claro que o espírito existe. Mas se você for espiritualista também, não tiver nada com o espiritismo, você vai responder, existe sim. Existe espírito sim. Mas se você for materialista, e lá espírito existe? Não existe espírito de jeito nenhum. Olha, viveu na terra, viveu. Morreu, meu filho, acabou. Não tem mais nada. Não é? Aí já mudou totalmente a conversa. Mas por que tem fundamentos? Alguém explica, justifica e diz que os espíritos existem. E alguém já falou sobre isso? Alguém já falou, além do espiritismo, que os espíritos existem? Além do espiritualismo, que os espíritos existem? Será que alguém já falou sobre isso? Bom, além dos filósofos, dos estudiosos, dos interessados na vida espiritual, teve alguém que falou na existência dos espíritos. E todo mundo já sabe desse nome. Eu sei que se eu falar aqui, muita gente vai levantar a mão. Quem é que se lembra? Quem foi que falou na existência dos espíritos na Terra? Veio para a Terra e falou da existência dos espíritos. Alguém está lembrado aí? É um nome só. Jesus, muito bem, Jesus. Jesus falou de espírito. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer isso. Isso é invenção. Vocês agora estão botando tudo que é espiritismo. Não, mas eu provo. Eu vou mostrar para vocês que ele falou. Mateus capítulo 17. Não, deixa eu ver, eu trouxe tanta coisa que eu não sei mais por onde começar. Mateus, sim. Capítulo 17, de 14 a 20. Um homem se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, ajude meu filho. Ele cai no fogo, cai na água, cai no chão, vive dormindo nos ambientes de cemitério, é totalmente enlouquecido, fora de si. Eu já trouxe eles para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Então eu trouxe para o Senhor, para que o Senhor possa salvá-la. Jesus olhou para aquele menino, aquele jovem, aquele adolescente e percebeu que ele estava envolvido por uma quantidade enorme de espíritos inferiores. E aí diz a ele: afasta-te, pede aos espíritos que se afastem. Os espíritos se afastaram, a palavra firme e abençoada de Jesus, e ele cai ao chão. E o pai segura o seu filho e começa a cuidar dele agora, daquilo que ele estava começando a viver a partir daquele momento melhorado, né? Então o que existia ali naquele menino, naquele jovem, era a influência de seres que já haviam vivido na Terra. Mas mesmo assim, ainda tem uma coisa, ainda fica meio em dúvida muita gente, mas ele estava falando da fé. Até Kardec, quando fala isso, ele colocou no capítulo 19 do Evangelho, que fala sobre fé. Será que isso não é sobre fé? Então eu vou lembrar de Lucas. Tem Lucas, capítulo 8. Chega um espírito, Jesus vai chegando na cidade, e um homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, o que queres comigo, Altíssimo? Afasta-te. E Jesus humildemente aproximou-se dele e perguntou: qual é o teu nome? Olha que maravilha, gente. Ele não só disse que existia, como ele conversou com um espírito. Conversou. E tem gente que bate na... Não existe. Qual é o teu nome?
E o Espírito respondeu: chama-me legião, porque comigo estão muitos. Está lá no capítulo 8, versículo 26 a 34 de Lucas. Um diálogo maravilhoso de Jesus com um homem portador, como a gente diz na nossa linguagem comum, como é que a gente disse naquela hora, incorporado, né, que não existe isso, essa incorporação, mas num processo de psicofonia, como nos diz Kardec, recebendo aquela colocação daquele espírito, da vivência daquele espírito. Mas isso foi tão forte, e tão importante, e tão necessário, que Jesus, em Mateus 10, versículo 1, eu encontrei uma orientação de Jesus para os seus discípulos. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os repelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Tá, quer mais comprovação do que essa? Tá, Jesus falou, mas só tem certeza que Jesus falou. E no Velho Testamento? Quem já estudou Esdras no Velho Testamento? Eu já estudei. E no capítulo 2 eu encontrei toda uma descrição de uma psicofonia. Espíritos falando para a humanidade, através daqueles profetas. Mas quem quiser, se você pegar a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, você vai encontrar casos e mais casos da existência dos espíritos. O espiritismo toma isso tudo aí, que a gente observa no Novo e no Velho Testamento, e no conhecimento do espiritualismo, e traz uma orientação, uma explicação, e diz para a gente o que são os espíritos, como eles vivem, aonde eles vivem, se eles nos influenciam, se eles agem sobre nós, se eles podem ter outras existências, se eles voltam em novas reencarnações. Coloca todos esses esclarecimentos para que a gente possa tomar conhecimento e viver uma vida mais esclarecida e muito mais lúcida, né? Para aquilo que a gente necessita. E o que é que o Espiritismo vem nos esclarecer, basicamente? Eu encontrei no capítulo 1 do Livro dos Médiuns uma coisa muito interessante que eu trouxe para vocês. Tirei até uma cópia para mostrar aqui para vocês. Uma coisa muito interessante. No capítulo 1, Livro dos Médiuns, 1859, né? 1859 na primeira edição. E não tinha tudo, mas depois na segunda edição já tem igual como é que a gente tem hoje. Mas ele coloca assim: admitamos como hipótese que os incrédulos não acreditam que os espíritos existem, através de razões próprias decisivas, que é impossível a existência dos espíritos. Mas não basta uma simples negação. Não basta uma simples negação. Eu não acredito, portanto não existe. Kardec diz isso. Então, se você não acredita e é por isso que não existe, nós não vamos nos mover. Não sou eu que vou dizer que ele existe. Você é que tem que provar que ele não existe. Ora, eu estou dizendo que ele existe. Você está dizendo que não, que é impossível. Então prove que é impossível. Porque para mim é possível. A gente precisa ter essa consciência para não deixar que muitas vezes sejamos dominados por ideias dos outros e modifiquemos todo aquele contexto intuitivo que a gente vem tendo ao longo dos tempos. Mas aí Kardec faz assim: vamos partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Vamos partir desse pensamento. Esse princípio que o Espiritismo vem apresentar à humanidade: a existência e a sobrevivência da alma. Vamos partir do princípio que eu sou um ser pensante. Você é um ser pensante. Todos nós somos uns seres pensantes. Somos seres pensantes. Eu penso, idealizo, crio coisas que eu quero fazer no futuro, organizo minha vida, planejo, faço isso, faço aquilo, umas dão certo, outras não dão certo. Agora você pense, só porque eu acabei de desencarnar, o corpo morreu, esse ser pensante que existe em mim vai deixar de existir?
Vamos pensar, é isso que Kardec pede a gente para pensar. Olha o que ele diz aqui. Se eu sou um ser pensante durante a minha vida terrena, eu não devo pensar depois da morte? Vou deixar de pensar depois da morte. Se esse ser pensa, mas não deve pensar nas pessoas que ele amou, nos nossos entes queridos, nos nossos familiares. Meu corpo morreu. Eu continuo pensando. Não vou pensar nos seres que eu amei. Eu não vou pensar no meu marido, que foi embora há quase 10 anos. Claro que essa semana mesmo sonhei com ele, me dando uma orientação muito interessante. Depois de quase 10 anos. Então veja que coisa linda. Se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou. Pense se isso é possível. E se ele pensa nas pessoas que ele amou, não deve se comunicar com elas. Porque muita gente diz assim, bom, tudo bem que o espírito existe, há espírito sim, mas daí a ele vir se comunicar com a gente é demais. Eu já ouvi isso. Aí é demais. Você achar que o espírito ia se comunicar comigo é demais. E ainda achar que ele volta para uma nova reencarnação, uma nova vida, preparada para ele, para viver aquela existência, é pior ainda. Isso é coisa de quem não está bem, não está batendo bem do juízo. Quem for materialista, que não vai pensar nisso. E aí Kardec faz esse questionamento. Se ele pensa, ele não vai querer se comunicar? Claro que vai. Claro que eu vou me comunicar. Eu vou desencarnar, sim, como todos nós vamos desencarnar. E por causa disso eu não vou me comunicar com os meus familiares, meus entes queridos, os meus amigos de muitos anos, de tempo, nem que seja para puxar a perna de um e dizer, eu estou aqui, viu? Acredita em mim, eu estou aqui. Aí como eu estava brincando com Lídia um dia desse, minha irmã, claro, eu vou voltar para me comunicar com ela, eu vou dizer a ela, olha Lídia, quem sair primeiro, a gente tem um acerto, quem sair primeiro da Terra, volta para contar mais ou menos como é a situação do outro lado. Ela disse, que se fosse tão bom assim, mas vamos pedir a Deus, vamos trabalhar para isso, né? Então, claro que eu vou me comunicar. E se você pode estar em todas as partes, por que é que não pode estar ao lado das pessoas? Você pode estar, o espírito está em todas as partes. Qualquer lugar você pode encontrar espírito. Até a pesquisa científica já lhe diz que não existe espaço vazio. Onde você pensa que está vazio, tem alguma coisa ou algo, ou alguém. Naturalmente tem espíritos. Então aqui está cheio de espíritos. Muitos espíritos. Nós que somos espíritos encarnados, somos espíritos, seres pensantes, e todos os outros que estão desencarnados. Olha, se cada um de nós, com o nosso anjo guardião, multiplique vezes 2. Se tiver algum espírito que nos acompanha, que nos protege, que nos ajuda, independente de ser o nosso anjo da guarda, tem mais 3. Vai multiplicando. Vai multiplicando, daqui a pouco você tem mais de 1000 aqui dentro. Que não vai ter espaço para colocar todos eles. Mas se ele está em toda parte, ele está ao nosso lado. Mas se está ao nosso lado, ele não pode se comunicar com a gente? Claro que ele pode se comunicar. E se comunica através do quê? Do pensamento. Vai se comunicar através do seu pensamento. Então nós estamos, vocês estão aí sentados, eu estou aqui, eu estou falando. Naturalmente os amigos espirituais estão me inspirando. Eles podem não estar aqui, mas estão distantes, mas ligados, e mandando as ideias. E se eu estiver bem, eu estou captando. Eu estou me comunicando com o espírito amigo. E vocês estão aí, idealizando 1001 pensamentos. 1001. Pensando no que você leu, pensando no que alguém falou. Você está o quê? Se ligando com os seus espíritos amigos. Está também se comunicando. Não existe isso de estar isolado. É isso que Kardec está dizendo aqui a gente. Se, por meio do seu corpo fluídico, eu não posso agir sobre a matéria inerte. O espírito age sobre a matéria? Claro que ele age sobre a matéria. Através do seu corpo fluídico, ele age sobre a matéria. E se ele pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo? Se ele pode agir sobre a matéria inerte, a madeira, uma pedra, o mineral, se ele age sobre a matéria inerte, por que não age sobre um ser vivo? Uma planta, um animal?
Quem nunca viu história de cavalo, que a pessoa está cavalgando, como diz na televisão para as criancinhas, pocotó, 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 e de repente o cavalo estanca. Ele viu alguma coisa. Ele paralisou porque viu alguma coisa. Quem não tem bichinho em casa, tipo assim, gato, de repente seu gato olha assim para um lugar e se... Que já viu isso? O gato fica todo arrepiado, né? Fica todo como se não tivesse, estivesse vendo alguma coisa. E o cão? O cão fica latindo, olhando para um lado, né? O tempo todo ele olhando para aquele canto. O que é que você está vendo? O que é isso que você... Ele está detectando alguma coisa. Então, Kardec, naquele tempo, 1859, se ele pode agir sobre a matéria, não pode agir sobre um ser vivo, se ele age sobre plantas, se ele age sobre animais, se ele age sobre os seres de uma maneira geral, por que não age sobre o ser humano? Sobre mim, sobre qualquer outra pessoa que está junto de você, até uma criança, porque ele não pode agir. E se ele pode agir sobre um ser vivo, por que ele não pode dirigir a sua mão e escrever alguma coisa? Pode sim. E se ele podendo escrever, não pode responder a perguntas, nem lhe transmitir o seu pensamento? É só você provar que isso não pode. Não vamos provar nunca, porque isso, na verdade, realmente existe. Então, com essa colocação de Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, a gente percebe que o Espiritismo veio para agregar conhecimento, trazer orientação segura a respeito dessa situação que nós todos somos. Aí vem aquela pergunta: o que são os espíritos? O que é o espírito? São duas perguntas diferentes, viu? A gente pensa que não é não, mas é. O que é o espírito? É a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que são os espíritos, melhor dizendo? Com letra minúscula, não é minúsculo. São os seres inteligentes da criação. E o que são os espíritos? O que são os espíritos? São os seres inteligentes que povoam o universo fora do mundo material. São duas situações diferentes. Eu trouxe o Livro dos Espíritos, que é para justamente a gente observar as diferenças que existem nessas colocações. O que é o Espírito na 23? É o princípio inteligente do universo. Então, existe um princípio inteligente no universo. É o Espírito, não é minúsculo. Ora, e qual é a natureza íntima desse Espírito? Não é fácil analisar o Espírito na vossa linguagem. Para vós não é nada, mas porque é uma coisa que não é palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Sempre vai existir algo, o nada não existe. Responderam os espíritos superiores. Mas aí Kardec, muito esperto, faz uma pergunta aqui que faz a gente pensar e avaliar, na questão 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Porque eu digo, isso aqui é matéria. O que existe em mim é espírito. Cada um pode pensar isso aí. O que existe em mim é espírito. E pode existir o espírito sem a matéria? Olha o aprofundamento que ele vai colocando. Ele já vai mudando. Existe o espírito? Existe. E ele pode existir sem a matéria, porque eu estou aqui encarnada. Então, o meu espírito está vivendo num corpo físico. Eu estou encarnado. E eu posso existir fora dela? Olha a pergunta de Kardec. Ele já está entrando no processo. Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Podemos conhecer o Espírito, sentir o Espírito, a existência dele pelo pensamento. Então, quando eu penso, eu sou Espírito, só o meu Espírito está pensando. Não é o meu corpo que pensa, como até um dia desse a gente achava que era. Que tudo era o cérebro, né? Tudo era o cérebro. Que parasse o cérebro, o Espírito morreria também. Morreu o cérebro, morreu o espírito também. Hoje nós já estamos entendendo que isso é bem diferenciado, que há uma distância muito grande. Por quê? Porque já houve várias explicações e colocações daquelas chamadas EQMs,
experiência de quase morte. Quem nunca ouviu falar nisso? Muita gente aqui eu sei que já ouviu falar. Está passando na televisão, documentários o tempo todo sobre isso. É QMs. Ou seja, as experiências que alguém tem. Parece que morreu, sai do corpo, desencarna aparentemente e depois volta. E quando volta, diz, mas eu estava viva. Eu tenho uma amiga que passou 17 dias na UTI, ela teve uma parada cardíaca de 4 minutos e isso afetou em parte a parte sensorial dela, do cérebro, e ela ficou um pouco abalada, entendeu? Para voltar foi muito tempo. Depois ela passou 17 dias em coma e depois ela voltou ao normal. Ou ela está encarnada ainda, viu? Ela está, como a gente diz entre aspas, viva, está encarnada. E converso sempre com ela. E ela me disse, Terezinha, eu não fiquei morta, eu estava viva. Eu posso lhe dizer até onde eu estava. Eu disse, você estava onde? Ela disse, estava num lugar que eu não sei dizer aonde, mas era uma casa cheia de pessoas, de gente, tinha um jardim. Eu caminhava no jardim, eu conversava com as pessoas, eu lia livros, eu falava com as pessoas. Agora eu não me lembro o que me diziam, mas eu não estava morta, eu estava viva. E quando ela volta para o corpo, ela ficou assustada, porque ela pensou, ela ficou chorando, ela não queria ficar onde ela estava, ela queria voltar para onde ela tinha vivido aqueles dias, os 17 dias. Ela estava tão boa que ela não queria voltar, ela queria ficar lá. E ela ficou assim uma pessoa totalmente diferente do que ela era antes, meio deslocada, desmaterializada, desligada de tudo, não acreditava em força superior, nem em Deus, nem em nada. Ela mudou totalmente a visão dela. Ela disse, existe vida sim. E ela nunca foi espírita e nem é espírita ainda. Ela é espiritualista, gosta muito do tema, mas ela acredita porque ela viveu a experiência disso aí. Então veja que coisa interessante. Então a gente pode viver sim fora da matéria. E como pode se expressar? Pelo pensamento. Aí Kardec faz uma pergunta fantástica, que é a pergunta 27. Haveria assim 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Para a gente se conscientizar. E os espíritos respondem sim, e acima de ambos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. A resposta continua, mas eu vou ficar aqui, só para mostrar a vocês o que é que existe de base, a fundamentação disso tudo. Existe sim Deus e acima de tudo, a criação dele, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente dá origem aos espíritos. O princípio material vai originar os diversos tipos de matéria. Porque esse princípio material é o que a gente chama de fluido cósmico universal, que está espalhado em todo o universo, em todos os lados, para todos os lados que você vá, nas galáxias, nos sistemas de estrelas, nos planetas. Em todo o ambiente do universo está espalhado esse fluido, que é o chamado fluido cósmico universal. A partir daí se origina os mais diferentes tipos de matéria que a gente conhece hoje, no estado sólido, líquido, gasoso. Não é assim que a gente estuda na escola? Mas a gente já estudou também que existe entre o sólido e o líquido, existe o pastoso, né? A gente aprendeu. Entre o líquido e o gasoso existe o vapor. E depois do gasoso, hoje a ciência está mostrando que existe a matéria radiante. Mesmo que você diga que não existe, já existe a matéria na forma radiante. Porque quando a gente diz que a matéria é formada de átomos, as partes menores e indivisíveis, alto lá, passa um traço aí e bote aspas, já é divisível. Não apenas em átomo, próton e nêutrons, mas nas diferentes partículas que são divididas em outras partículas, até chegar às últimas que os cientistas atuais já encontraram, que são tão energizadas que você não considera matéria. São os quarks, já não considera mais matérias. Que está sendo estudada agora pela energia quântica. Então existem sim matérias em dimensões que a gente desconhece. O nosso corpo espiritual é dessa forma. É uma matéria quintessenciada, é semimaterial.
que você pode aparentar. Então, por exemplo, alguém que tiver evidência pode estar vendo os espíritos caminhando aqui. Estão vendo os espíritos caminhando. Eu não vejo, porque a minha visão não dá essa possibilidade, mas quem tiver evidência vê. Porque não vê o espírito, a chama, a centelha, vê o corpo espiritual, ou o que Kardec chamou de perispírito, que é matéria também, apesar de ser uma matéria tão sutil que não seja quase visível, ou quase assim, como a gente pode dizer, perceptível, a não ser que ele esteja materializado. Ao ser materializado, ele é perceptível, se torna visível e tangível. Quem já ouviu falar nas experiências do Dr. William Crookes? Acho que a maioria dos que já estudaram já viram falar na experiência dele. Ele estudou uma médium chamada Florence Cook. Essa médium, ele materializava espíritos. E o espírito materializado conseguia conversar com o pesquisador, tirar até foto junto, de braço dado. É uma das fotos do seu livro, é essa aí. É só quem quiser procurar ver o livro Fatos Espíritas, do William Crookes, aquele médico famoso, estudioso, inglês. Então ele fez isso aí. Mas vamos adiante, porque o tempo está passando e a gente está com uma lista aqui bem grande. Mas aí Kardec pergunta, sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato a gente designar ele de dois elementos da seguinte maneira, matéria inerte e matéria inteligente? Olha a confusão que daria se os espíritos dissessem sim, né? Mas só que eles não iriam responder isso, porque são seres muito inteligentes e de alta evolução. Eles dariam a resposta correta. Kardec perguntou isso, e eles disseram, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. A vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Aí Kardec faz um adendo a isso aí. Vemos então matéria sem inteligência e princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Quando foi que isso começou? E como é que é feito? Nos é desconhecido. Isso está na questão 28 do Livro dos Espíritos. Eu estou pensando alguns pontos, não estou colocando tudo, porque se a gente for estudar tudo, é 2 questões para uma noite, para a gente se debater sobre isso aí. Mas se o Espírito existe, não é que se ele existe realmente, o que é que ele é? É aquela resposta que podemos dizer, que nós já falamos anteriormente, que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Além do mundo material. Quer dizer, está aqui essa sala. Aí eles estão atravessando aqui, não precisa abrir a porta para eles atravessarem. Só o espírito atrasado é que espera que você abra a porta para ele entrar. Mas o espírito superior, o espírito mais evoluído, ele passa facilmente aqui, sem dificuldade nenhuma. De uma maneira tranquila. Então não existe parede para ele, não existe telhado para eles. Existe para a gente. Então a resposta é essa, ele ocupa o universo fora do mundo material. Ora, mas uma coisa interessante a gente observar. Deixa eu ver outra colocação aqui. A 79. Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados de matéria, os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos da matéria, sim, é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. A maneira dessa formação é que nós desconhecemos. Então, por exemplo, você tem um pedaço de vidro, vamos supor, é a matéria, que foi da areia, que foi através de tantas temperaturas, transformou no vidro, e você transformou depois num copo. O que é que você tem? Um objeto, um corpo, não é? Você tem um corpo, isso é a matéria. Agora, isso aqui,
Nosso corpo aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? E todos os outros elementos formando o corpo, formando as células, os tecidos, os órgãos e todos esses sistemas funcionando. E esse sistema funcionando é o corpo. Parou de funcionar, o corpo está morto. Mas aquele ser que se agregou a esse corpo, na hora da fecundação, aquele ponto que se agregou, que é o espírito, ele permanece. Que é essa essência. Então, o que é o espírito? Né? Esse espírito com E maiúsculo, como a gente diz, que é o ser inteligente. Será que eles vão ter fim? Se é o corpo que tem fim, o espírito vai ter fim algum dia? Kardec perguntou. E eles respondem: há muitas coisas que compreendeis, que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelirdes. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Então, arregale o olho, respire fundo, e isso que você é dentro de você não tem fim. Então não adianta se suicidar. Não adianta tomar veneno. Não adianta querer morrer fora da hora. Não adianta. Porque o corpo vai morrer, mas o espírito não morre. Ele continua vivo. O espírito não tem fim. Foi o que os espíritos responderam a Kardec. Ora, então como é esse espírito? Vamos lá para 84. E eles estão aonde? Estes espíritos. Eles formam o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. E como é isso? Tem um lugar, né? A gente não pensa isso. Tem um lugar onde eles ficam, e nesse lugar estão os espíritos, que pode ser um céu, pode ser um inferno, pode ser o purgatório, né? Não é isso que a gente vem aprendendo pelos séculos afora. Não foi isso que ele quis dizer. Eles povoam o mundo espiritual, fora do mundo material. É onde estão as inteligências incorpóreas. E onde eles estarão? Eles estão por todas as partes. Eles não ocupam região circunscrita. Eles estão de acordo com nosso pensamento, com a nossa vibração, com a nossa vivência. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: diga o que você pensa, o que você é, e assim será o dia da sua morte. Assim será, dessa forma, a sua morte. Morrer, eu vou para onde? Você pensa em quê? Eu penso em trabalhar, em estudar, criar meus filhos, ser feliz, fazer a felicidade dos outros, lutar, ser melhor. Mas é nesse ambiente que você vai viver. Onde existem lutas, trabalhos, busca, compreensão, vivência. Mas eu penso em ganhar dinheiro. Eu estou aqui na Terra, né, minha filha? Quero viver aqui, eu quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, quero lutar muito, mas quero ganhar dinheiro, viver bem, fazer muitas viagens. Quando você desencarnar, você vai buscar esse ambiente. Se você não encontrar, vai entrar em processo de desilusão. Porque você vai estar na situação em que você pensa, que você vive, que você vibra, que você cria para o seu dia. Eu vivo o tempo todo pensando só no sexo. Vai viver lá, nessa região. Eu gosto de tomar umas caninhas e fico meio ébrio, fico meio tonto. Vai ficar assim. Não vai ser diferente. Até se melhorar, vai ficar neste ambiente que você está vivendo. Então não adianta perguntar ao guia, não evoque ninguém para perguntar, porque o que você vai viver é o que você está vivendo hoje, o que você está vibrando, o que você deseja no seu íntimo, o que a sua vontade está lhe trazendo para a sua alma. Se o que você quer crescer, ser melhor e se desenvolver, é para lá que você vai, para um local que tenha estas condições. É mais ou menos isso que os espíritos dizem a gente. E o espírito, ele tem uma forma determinada. O espírito, não estou falando do perispírito. Perispírito tem a forma humana, né? Mas o espírito tem uma forma determinada. Aos vossos olhos, não.
Aos vossos olhos não, a gente acha que é uma chama, um fantasma, né? Aos vossos olhos não, mas aos nossos olhos, dos espíritos superiores, sim. Eles são o que quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. É claro, nos diz Herculano Pires, quando ele faz essa tradução, que ele está falando dos espíritos iluminados, dos espíritos bons, dos espíritos puros, porque eles já estão mostrando a luz que ele é. Mas se a gente quiser imaginar mais ou menos uma coisa semelhante, como a gente faz na aula de evangelização para as crianças, pense numa vela, uma velinha, aquelas compridas, pense numa vela. Aquela parafina é o corpo. O paviozinho lá dentro é o perispírito. Quando você acende aquela chama, é o espírito. É mais ou menos alguma coisa assim. A gente dá aula dos meninos na evangelização e explica para eles entenderem. É mais ou menos isso aí, aquela chama, aquela centelha que está ali. Ora, tem mais outra coisa que eu queria colocar aqui. Deixa eu ver se eu já botei as perguntas todas. E como os espíritos foram criados? Porque eu estou vendo tanta gente que você diz que é espírito que é ruim, não é? Fulano era tão ruim, então quando ele morrer ele vai ficar assim também. Ele vai continuar sendo isso que ele é, até ele tentar modificar e querer ser diferente, sim. Então, todo mundo foram criados bons e outros foram criados maus. É assim que a coisa funciona? Não. Não. Os espíritos foram criados simples e ignorantes das coisas. Simples e ignorantes. Foram colocados nos mundos materiais para adquirir as experiências, para desenvolver a matéria. Enquanto que a matéria desenvolvida desenvolve o espírito, pelas experiências. Então eles são criados simples e ignorantes, para aprender. E aí eles vão vivendo e vão crescendo e vão se desenvolvendo. Porque se nós admitirmos que uns foram criados maus e outros foram criados bons, Deus é imperfeito. Criou seres bons e seres de luz e seres ruins. E a gente não pode imaginar uma coisa dessa, chegar a uma conclusão dessa. Como esses espíritos revelam as suas presenças? Aí é que vem as colocações importantes, que eu fiz um resumo do resumo do resumo. Eles podem ter manifestações diversas. Os espíritos podem se manifestar de várias maneiras. Podem manter uma manifestação oculta, por exemplo. Você se limita, ele se limita a agir pelo seu pensamento. Você não sabe quem foi, não sabe de onde veio a ideia, mas veio. Pode ser uma manifestação do espírito. Pode ser uma manifestação patente, física, que você sente a presença. Quem não já sentiu isso? Quem não já sentiu? Olha assim, eu estava mesmo essa semana na casa da minha filha, colocando minha neta para dormir, e cantando uma musiquinha de olho fechado e senti que tinha alguém me olhando. Aí eu disse, ela já chegou do plantão. Aí abri o olho para o lado que eu estava vendo, não tinha ninguém. Aí eu disse assim, nós estamos recebendo visitas, tenho certeza que ali era alguém. Porque a sensação foi muito nítida de uma pessoa me olhando. Eu ainda vi uma sombra passar rapidinho quando eu mudei o olhar. Entendeu? Ainda consegui ver alguma coisa. Não vi nada assim de pessoa, mas aquela coisa assim, passa rápido. Aí a gente fica assim, ai meu Deus, fiquei todo arrepiado, né? A gente se arrepia fácil. É o espírito ali presente junto de você. É uma manifestação patente. Você pode notar pelos sentidos. É uma batida, é um perfume, um cheiro, né? É uma voz, é algo que você escuta, uma música, um ruído, um movimento, ou apenas uma manifestação inteligente, só pelo seu pensamento, uma ideia, uma palavra, uma lembrança de uma coisa passada. E essas manifestações podem ser espontâneas, natural, você não pede, não chama e ela vem, mas pode ser provocada, que é quando você evoca. Aí você diz, mas eu não evoco ninguém, e eu vejo. Porque você não evoca assim, espíritos, venham cá, porque a gente pensa que ele só vem assim. Não, se você pensar, evocou. Ele já está ali. Pensou, o espírito já está ali. Como eu gostaria de agora estar com a minha mãe,
que ela já desencarnou, mas eu tinha tanta vontade de falar com minha mãe, que saudade que eu tenho da senhora. Com certeza, se ela tiver condições, ela estará ao seu lado, pelo seu pensamento. E os espíritos amigos ainda dizem mais a gente: quando você não estava pensando em nada daquilo, nem naquela pessoa, e de repente você lembra da pessoa porque ela está perto. Ela chegou pertinho de você. É uma manifestação espontânea, não foi provocada. Ou você pode provocar quando você faz o pensamento, ou evoca. Nas reuniões mediúnicas, a gente faz o pedido. Pedimos aos espíritos amigos que nos acompanhem para controlar, organizar, tomar conta da nossa reunião, nos inspirar, nos assistir e trazer os espíritos sofredores que estejam acompanhando os nossos irmãos aflitos, que estejam atrapalhando os trabalhos da casa, que estejam necessitados em qualquer situação, para serem socorridos aqui na nossa casa. E nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los. Que Jesus possa nos amparar e nos socorrer. Daqui a pouco os espíritos começam a se manifestar. Um após o outro, um após o outro. Eles vão se manifestando, a gente vai conversando, um chora, outro gargalha, outro enlouquece, está enlouquecido, outro está enraivecido, embrutecido. Da forma que estiver a sua alma, ela se manifesta. De várias maneiras, há a manifestação deles. Ainda pode ser visível, né, com o processo da materialização, como nós acabamos de dizer. O espírito, então, após a morte do corpo, ele pode voltar à vida através de uma nova reencarnação, de uma nova existência, ou permanecer como chamado espírito errante. Quer dizer o seguinte: o espírito errante é aquele que está fora do corpo e que precisa reencarnar ainda para equilibrar a sua alma. Nós todos, na nossa maioria, estamos nessa condição de espírito errante. Não é o espírito errado, é o espírito que necessita de mais encarnação para complementar o seu processo de evolução. E a reencarnação será sempre num corpo humano, nunca em corpos de animais, como a gente imagina, né? Daquela ideia que nós tivemos da metempsicose dos egípcios. E Kardec estudou 3 categorias de espíritos. Ele observou que há espíritos imperfeitos, espíritos mais ou menos assim como levianos, neutros, propensos ao mal, orgulhosos, egoístas, cheios de paixões. Esses são chamados imperfeitos. Mas ele coloca uma coisa no item 100 do Livro dos Espíritos que chama a atenção da gente. Só pelo fato do espírito não fazer o bem, mesmo que ele não cometa nenhuma ação negativa, mas não se mova para fazer o bem, é um espírito imperfeito, porque não faz o bem às criaturas. Então, quem tiver aí, cada um no seu quadrado, vivendo a sua vida, sem ligar para nada nem para ninguém, é espírito imperfeito. Somos nós, né? A maioria de nós. Ainda ele encontrou a categoria dos bons espíritos, que são aqueles que a gente chama de benévolos, de ciência, de sabedoria, superiores. E a terceira categoria, aliás, a primeira categoria, que é a de espíritos puros, que não tem nada de material na vida deles, só tem espiritual. Ele é muito desenvolvido intelectual e moralmente, e nós só tivemos conhecimento de um. Vou perguntar de novo, como é o nome dele? Jesus. 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi o ser mais puro que Deus enviou à Terra para servir-nos de modelo e guia? Que nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Jesus. Então nós só tivemos conhecimento desse. Deve existir, se preparando para vir, mais alguns em processo de evolução para melhorar a Terra, né? Melhoria da Terra. Mas no momento ainda estamos como espíritos imperfeitos, a maioria, e alguns espíritos superiores, os bons espíritos, que estão nos assistindo de ciência, benévolos, superiores, aqueles espíritos que desenvolvem a ciência, a matemática, a física, a medicina, que vem em missão. E como esses espíritos se comunicam com a gente? Eles se comunicam pelo pensamento. Eles se comunicam pelo pensamento. E como são essas comunicações?
Será que esses espíritos influenciam em nossas vidas? Vocês acham que eles influenciam em nossas vidas? Kardec perguntou isso. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que o que imaginais. De ordinário vos dirige. Eu estou pensando aqui agora que ele disse, de ordinário vos dirige, com aqueles que são superiores e que nos dirigem, como o guia espiritual que a nossa amiga Nancy leu no início, na mensagem inicial. São os espíritos superiores que nos dirigem. Mas pode acontecer que hajam espíritos necessitados, que tenham necessidades iguais às nossas e que estão dirigindo também os nossos pensamentos. E a gente precisa fazer o quê? Tomar conta disso, observar isso com muito cuidado, com muita tranquilidade, com equilíbrio, para não deixar que isso possa acontecer nas nossas vidas. E como é que eu posso saber? Eu acho que vocês devem pensar isso aí. Como é que eu posso saber que eu estou sendo influenciado por um espírito negativo, de um espírito superior? Como é que eu posso saber? Os espíritos respondem a Kardec. Nenhum espírito superior orienta ninguém para o mal. Primeira coisa. Nenhum espírito superior orienta ninguém para o mal. Então, se o pensamento que você está tendo não é bom, não é uma orientação de um espírito amigo superior. É uma orientação de um espírito sofredor, necessitado de ajuda. Ele também responde a Kardec que não é tão necessário a gente distinguir isso, mas você pode conseguir distinguir. Primeiro impulso de pensamento é seu, para preservar o livre-arbítrio. Entendeu? Eu vou para tal lugar. Vou. É o meu pensamento. Depois eu digo assim, não, mas eu devia ir por esse aqui. Aí já é uma interferência. Já houve um pensamento segundo. Os segundos, terceiros e quartos pensamentos podem ser influências espirituais. Perceberam? Primeiro pensamento, primeiro impulso é nosso. A partir dos outros é influência dos espíritos. E eu posso me livrar dessa influência? Será que eu posso me livrar dessa influência? Eu vou trazer uma questão aqui para vocês muito interessante, só para a gente ter essa ideia. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal, que o levem ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, se eles continuam comigo, é porque eu estou atraindo pelos meus desejos e pelos meus pensamentos. E se, pela minha vontade, a influência é repelida, eu repilo pela minha vontade, eles vão deixar de me influenciar, vão mudar a tentativa. Que queres que eles façam? Quando não tem nada para fazer, abandonam o campo. Se ele não encontra amparo ali, abandona. Mas se encontrar um mínimo desejo, ele fica. E aí fica difícil para a gente se livrar deles. E como é que eu, ser humano, pobre, coitado, cheio de necessidade, posso neutralizar a influência de um mau espírito? É a questão 469, maravilhosa, dos espíritos amigos. Olha o que eles respondem. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Espíritos inferiores só acompanham, só influenciam se encontrarem campo dentro de nós. Então, pela fé em Deus e pela confiança e pelo bem que a gente possa praticar. Eles atacam nas nossas fraquezas. Eu acho que foi uma orientação muito boa para a gente. Então, será que há espíritos? Sim, há. De várias categorias, mas tem uma que eu quero lembrar para terminar. Agora é para terminar, viu, Beto? Não vou lhe chatear, não. Agora é para terminar. É o anjo guardião.
Há uma doutrina, essa é a finalização para consolar a gente. Há uma doutrina, na questão 495, que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto, por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar. Aconselhar, não é fazer as coisas por a gente não, viu? Para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são os amigos mais firmes e mais devotados, que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? A gente saber que apesar de existir as dificuldades, existem estes espíritos que estão ali para nos ajudar. São estas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Então, eu não sou médium, eu não vejo, eu não escuto, eu não falo. Não. Sente? É inspirado, é intuído. Todos nós somos médiuns. Primeiro, pela nossa ligação com o nosso anjo guardião. Então, meus amigos, hoje a gente não pode mais nunca dizer que não existe espírito. E se alguém ainda duvidar, se alguém ainda não duvidar, faça a seguinte experiência. Se deite um dia, esqueça que tem corpo. Eu não tenho braço, eu não tenho perna, eu não tenho olho, não tenho nada. Feche os olhos e você vai ver só a sua mente, o que você tem. Esse é o seu espírito. Se você disser que ele não existe, está negando a própria existência. Meus amigos, vamos pensar. Essa é a palavra da doutrina espírita, provando que, sim, há espíritos. Que Deus nos guarde e guie, agora e sempre.